Pessoal, vamos falar então de ordenação em base de dados? E aí, o que é ordenação para a gente? Muitas vezes a gente quer que a nossa tabela apareça de acordo com alguma lógica de ordenação de linhas, que pode ser a ordem alfabética de alguma coluna, ou pode ser uma ordem numérica, tá? De uma linha baseada em números, ou uma coluna baseada em números, tá? Então, vamos começar? Eu vou escrever aqui então um terceiro tópico, é, ordenação, tá? Vamos ver se eu escrevi... Não, então é o quarto tópico, né? Já tinha colocado o 3 para filtragem. Então, o quarto tópico nosso aqui é ordenação. Ordenação é muito simples, não tem muito mistério, certo? Eu vou utilizar a base de dados de velocidades, e aí eu vou fazer meu operador de pipe, e aí eu vou utilizar a instrução arrange, tá? Que eu quero arranjar os valores de uma determinada forma. E eu vou primeiro fazer uma ordenação com base numérica, tá? Utilizando a coluna velocidade. E aí, quando eu der um Ctrl Enter, veja que ele vai organizar o meu table, né, minha tabela de dados, de acordo com a ordem crescente da minha variável velocidade. Veja que vai crescendo do 38, 42 e daí por diante, né, porque ele não imprime todas as 500 linhas, tá? E se eu quiser de acordo com a ordem decrescente da velocidade? Eu tenho duas coisas que eu posso fazer. Eu posso utilizar um menos antes da velocidade e dar um Ctrl Enter. Veja que agora a ordem vai ser decrescente, tá? Ou então eu posso envolver essa variável, tá, numa outra expressão chamada desc, né, que vem de descending, né, de decrescente. Quando eu fizer isso aqui, veja que vai aparecer a mesma coisa, tá, gente? Bom, eu fiz com a variável numérica, tá, mas eu posso fazer também de acordo com a lógica alfanumérica, né, que leva em conta tanto a ordem alfabética como números, né, se aí minhas variáveis estiverem escritas os valores das minhas variáveis estiverem escritas com nomes e números. Né? Se estiver só com nomes, por exemplo, ele vai utilizar a ordem alfabética. Então, vamos escrever a ordem alfabética aqui, e vamos ordenar de maneira alfabética por essa variável aqui, faixa. Então, o que ela vai fazer? Como é centro, direita e esquerda, tá? C, D e E, ela vai aparecer todos os valores da faixa central primeiro, depois todos os valores da direita, depois todos os valores da esquerda, tá? Uma outra coisa que a gente pode fazer é fazer a orientação por duas colunas, tá? A ordenação por duas colunas. A gente pode querer primeiro organizar a faixa de maneira alfabética, e aí dentro da faixa a gente quer na ordem alfabética também do tipo de veículo. Então vai aparecer aqueles valores, né? Provavelmente aqui vai ser caminhão e ônibus, primeiro, e depois vai aparecer os segundos valores, que tem a próxima ordem alfabética, e daí por diante. Vamos ver isso, como é que fica? Então eu vou escrever aqui, vírgula, tipo, veículo, tá? E aí observe, né? Aparece centro, todos os caminhões e ônibus, e aí vem o próximo. Para a gente ver tudo, né? E ficar mais claro, vamos passar um view aqui para a gente analisar, tá? Vou descer. Observe que depois de caminhão e ônibus vem moto, depois vem passeio, e mais o que? É muito veículo de passeio, né? Descer, SUV e picape, certo? Então organizou desse modo aí pra gente. A gente pode, inclusive, né, fazer com que seja o contrário, né? Menos faixa, ou seja, primeiro vem o esquerda, depois o direito, depois o centro, tá? Vou dar um Ctrl Enter. Eu acho que não pode menos, né? Menos só quando for numeral. Deixa eu colocar um desk aqui no faixa. Opa, com desk vai, tá? Esquerda, né? Aí só depois que passar tudo vai vir direita e depois vem centro, tá? Quando a gente fizer a observação dessa nossa base de dados. Tudo bem. Veja que essa ordenação de alfabética às vezes não faz muito sentido para a gente, tá? Porque não diz muito sobre a propriedade daquela variável na nossa base de dados. Então pode ser que faça sentido a gente reorganizar essa base de dados de uma maneira que faça sentido. Exemplo, a variável tipo de veículo aqui, a gente pode querer organizar numa ordem crescente de peso do veículo, tá? Então, para isso, a gente precisa transformar aquela nossa variável tipo de veículo, certo? Em uma variável do tipo factor, que alguma ordem dela faz sentido para a gente. Então, eu vou escrever aqui factor, tá? E vou passar dentro do factor, de novo, essa variável, tipo veículo. O que ele está fazendo aqui? Transformando o tipo veículo em factor. Mas eu quero uma ordem diferente dos níveis dessa variável. Então,
eu vou escrever aqui levels, certo? E eu vou botar a ordem que eu quero, tá? Então, pensando aqui, desculpa, abre parênteses e vou fechar aqui de novo. Que o veículo mais leve é moto, então moto, depois de moto vem passeio, né, que é o veículo de passeio. Depois vem SUV e picape. Cuidado para não escrever os nomes errados, senão vai dar problema, certo? E por fim, caminhão barra ônibus, tá? O O do ônibus está com acento circunflexo e letra maiúscula. Vou dar só um outro Enter aqui, para o nosso código não ficar muito desorganizado. E aí eu vou dar um Ctrl Enter agora nesse tipo veículo, certo? Quando eu passar um class no vel tipo vehicle, tá? Veja que ele agora é factor, né? E aí quando eu fizer também, quando eu imprimir a base de dados vel, veja que ele vai me trazer um tipo FCT, tá? No tipo veículo, que é um tipo factor. Então, vamos lá. Se eu quiser agora fazer a minha ordenação, tá? Na ordem crescente de tipo de veículo, como eu organizei pela minha variável tipo factor, veja o que vai aparecer para a gente. Olha lá. Primeiro aparece moto, que não está na ordem alfanumérica. E aí eu vou dar só um view para a gente conferir isso. View. Tá? Primeiro vem todos os motos. Depois passeio, certo? Depois provavelmente não, vai vir SUV, tá? Deixa eu descer mais um pouco. SUV e picape. E lá por último, caminhão e ônibus, tá? Então, algumas operações aqui do tipo de ordenação para a gente, que podem ser úteis no momento que vocês estiverem analisando os dados de vocês. É organizar de forma crescente ou decrescente, alfanumérica, somente numérica, ou de acordo com uma lógica que faça sentido para a gente, e aí a gente precisa fazer a transformação dessa variável para um tipo factor, tá? Então, era isso para a nossa aula de ordenação.